Mestre Jesus, reunidos em Teu santo nome por Tua causa, buscando, Senhor, a verdade em vivência e em evangelho, nesta casa de amor, construída, edificada, mantida por amor, pedimos a proteção sagrada, Senhor, por todas as cercanias desta chácara, pela cúpula energética e magnética, por encarnados e desencarnados que aqui encontram-se em vínculos, sejam trabalhadores, pacientes, simpatizantes ou mesmo algozes, inimigos, perseguidores. A cada um, Senhor, concedei-lhes o que é de direito. Abençoai nossos lares, nossa família, nossos familiares. Protegei, Senhor, a cada um diante de tantas investidas do mal, investidas estas, algumas declaradas, outras ocultas, veladas. Tu dissestes que só lobo cai em armadilhas para lobo. Por isso buscamos, Senhor, Tu que és o nosso pastor sagrado, a nos proteger. Proteger nossa mente, nosso cérebro físico, nosso campo emocional, nosso corpo e o nosso campo espiritual. Diante, Senhor, das agruras negativas, das forças perversas, da maldade. Permita que as falanges do Teu amor possam estar junto a nós e que através das correntes fluídicas do Caboclo Tupinambá, nosso guia e protetor espiritual, possamos, Senhor Jesus, ter o discernimento, a força, a coragem e a humildade de trafegar neste planeta de provas e expiações, carregando, Senhor, o estandarte do Teu amor através da caridade, da mediunidade em plena fraternidade. Iluminai, Senhor, nossa consciência, essa grandiosa dádiva de oportunidade que estes estudos, e que possamos matar a nossa sede, saciar, Senhor, de conhecimentos, e fortalecidos buscarmos vivenciá-los nos momentos mais difíceis de nossa caminhada terrena. Sendo, Senhor, sempre um servo do Teu servo, aprendiz de cristão, apóstolo da fé raciocinada, espírita cristão. Gratos somos, Senhor, em Tuas mãos nossas vidas entregamos, sobre a luz do amor e do Evangelho assim oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, e ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações, e liberte-nos, Senhor, da prática de todo mal. Fique em nós hoje e sempre, que Deus seja louvado e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, os trabalhadores do Senhor. É chegado o tempo em que se cumprirão as coisas anunciadas para a transformação da humanidade. E felizes serão aqueles que tiverem trabalhado no campo do Senhor generosamente e sem outro interesse que não a caridade. Suas jornadas de trabalho serão recompensadas 100 vezes mais do que esperavam. Felizes serão os que houverem dito a seus irmãos: trabalhemos juntos e unamos nossos esforços, a fim de que o Senhor encontre a obra terminada quando chegar. E o Senhor lhes dirá: vinde a mim, vós que sois bons servidores, que calastes vossos melindres e discórdias, para não deixar a obra prejudicada. Mas, infelizes daqueles que, por suas divergências vaidosas, houverem retardado a hora da colheita, pois a tempestade virá, e serão levados no turbilhão, e clamarão: graça, graça, Senhor.
Ele lhes dirá: por que pedis graças, vós que não tivestes piedade de vossos irmãos, que recusastes estender a mão ao fraco e o esmagastes ao invés de socorrê-lo? Por que pedis graça, vós que procurastes na terra vossa recompensa nos gozos e na satisfação de vosso orgulho? Já recebeste a vossa recompensa de acordo com a vossa vontade. Nada mais deveis pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não tenham recebido as recompensas na terra. Deus faz neste momento a enumeração de seus servidores fiéis e marcou a dedo aqueles que do devotamento só têm a aparência, a fim de que não se apoderem do salário dos servidores corajosos. A estes que não recuarem perante a tarefa, é que ele vai confiar os postos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espiritismo. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Que assim seja. Boa tarde, meus irmãos queridos. Que a paz de Cristo invada a nossa alma e nos conceda a luz do entendimento dessas duas fantásticas leituras que é Francisco e o Desobsessão por Corrente Magnética, acasalando-se como um pássaro com duas asas, firmando o corpo para alçar voo em rumo ao Criador sobre a luz da verdade. Francisco aqui inicia uma fase extraordinária e uma preocupação, compreendendo a esterilidade, muitas vezes, do coração humano e as sementes que dificilmente brotariam em terra infecunda. E a corrente magnética, o livro de corrente magnética, na parte aonde nós nos colocamos, o medianeiro, coloca ali como uma responsabilidade de ajudar, aprender, aliviar os tormentos de encarnado e desencarnado. Mas nada disso funciona se o medianeiro não entender que, se ele não abrir o coração para as verdades e permitir que a semente fecunda da caridade, do amor, do não julgamento nasça, ele não consegue também dificilmente fazer quase nada. Talvez até prejudicar mais do que ajuda, porque se trazer o sobrecarrego das suas ignorâncias pessoais, ele dará mais trabalho para a espiritualidade e sugará as energias dos companheiros e, além disso tudo, sendo um instrumento, um portal para espíritos que se comprazem no mal, fazer a infiltração nos trabalhos mediúnicos e fraternos de uma casa espírita. Então, está aí duas lições para que a gente possa fazer que cada uma seja uma asa e, transformando elas na nossa realidade, possamos alçar os voos como um trabalhador da última hora, que acredito que não é por merecimento que fomos aceitos e abriram-se as portas para nós. Jesus nos concedeu aí uma moratória espiritual, uma oportunidade redentora numa encarnação tão magnífica para todos nós. Quando olhamos, todos nós, da nossa casa espírita, nós vemos que nenhum de nós tem nenhum problema. Nós temos pequenas dificuldades e quase todas elas construídas pelas nossas ignorâncias, pelos nossos ciúmes,
pelas nossas vaidades, pela dificuldade de deixar ir, pela dificuldade, né, de modificar condutas, concepções e de trabalhar o nosso íntimo como um verdadeiro cristão. Aí, com toda certeza, vai se avolumando as próprias dificuldades íntimas e internas, né? Internas que eu digo dentro de nós. E quando tem dificuldade dentro de nós, ela só fica dentro de nós? Com toda certeza que não, né? Porque aí nós causaremos dificuldades naqueles que nos rodeiam. Seja no lar, na família, no trânsito da sociedade, no país, na espiritualidade, na religião e assim por diante. Se eu estou pacífico dentro de mim, essa paz eu também estenderei a todos que estiverem à minha volta. Se eu estou revoltado, a revolta também estenderão a ser a toda a minha volta. Nós não podemos pretextar essas ignorâncias. Eu tenho visto e tenho escutado muito, não só no presente, mas já há alguns meses e anos, isso, olha, eu tenho raiva só aqui, né? É uma ignorância, porque raiva não nasce aqui, né? Nós todos sabemos disso. Nós não podemos pretextar infantilidade, né? Isso é infantil, a raiva não está aqui. Aqui fica pensamento. Aqui fica a sede da construção do pensamento. Raiva é emoção, é paixão, é sentimento, não é? Perverso. Então ela nasce nos recessos de nossa alma, do espírito. Não é no coração. O coração é forma de falar. Não é o órgão. O coração é apenas um feixe de carne, músculos, veias, vasos sanguíneos. Não. Ele é apenas uma máquina. Ela é nascida no recesso de nossa alma, nosso espírito, nosso eu, da individualidade, da ignorância, da maldade, da intemperança, da inferioridade humana, do ser, da individualidade da criatura. É lá que nasce, da insatisfação, da baixa estima, da rebeldia diante das leis naturais de Deus, do contrário ao Deus, né, que nós tanto evocamos, pregamos e falamos, nós espíritas, falamos tanto de caridade, fraternidade, praticamos na materialidade, né? E ainda até hoje nós não entendemos o que é fraternidade. Fraternidade. Fraternidade de dar a vida por outra pessoa, de permitir transferir a dor do outro para si. Muitas vezes diz, olha, mas não tem como transferir. Não tem como transferir dor, mas tem como dividir a dor. Não é a transferência, porque a partir do momento que eu entro em relação com alguém que está com dor, né, nós dividimos a dor, não transfere a dor. Divide-se a dor. A energia que eu tenho positiva emana quando com vontade firme, sincera, emana de mim para aquela pessoa. E entra ali numa relação, numa simbiose. E com toda certeza a dor do outro é diminuída, atenuada, não é? E eu, com toda certeza, receberei, né, tudo aquilo que aquela outra pessoa está sentindo. Essa é a missão do médium. Se o médium não fizer isso nos seus 24 horas por dia, ele não é médium. Acredita que médium será só quando senta na corrente e faz essa relação? Não. Claro que não. Porque essa ligação entre o médium e o tratamento, a dor, o sofrimento, o encarnado, o desencarnado, acontece antecipadamente do trabalho espírita, da mediunidade. Isso nós sabemos todos. A grande dificuldade do médium é entender isso e praticar aquilo que dá uma sustentação a ele, aquilo que o fortaleça. Aí nós, medianeiros, queremos viver como o restante da humanidade.
que não têm essa compreensão e que não trabalham mediunicamente. Aí quer viver da mesma forma, quer agir da mesma forma, quer sentir do mesmo jeito, quer ficar com ódio da mesma forma, quer irar do mesmo jeito, quer vingar do mesmo jeito, quer ter rompantes de ódio, de raiva, de alegria, de altruísmo, de destruição do mesmo jeito. A humanidade está assim. Ela não controla suas emoções, elas não trabalham seus sentimentos. A humanidade está vivendo daquilo que é bom, não é? Olho por olho, dente por dente. Me deu flores, dou flores, né? Se me prejudicar, eu solto espinhos, e assim vai. Mas eles não entendem essa relação mediúnica, essa relação simbiose de energia positiva, negativa, de ectoplasma, de magnetismo, né? Não tem a sensibilidade, não tem a proteção de um grupo de mentores, tem a proteção de anjos guardiões. Agora nós temos mentores, controladores mediúnicos, espíritos que velam por nós, espíritos que amparam-nos, que intuem-nos, que dão tanta ajuda a nós. Só que nós desprezamos isso, desprezamos, e aí caímos, como o restante da humanidade cai, sob a ignorância de emoções em desalinhos, sabe? Aí é como o que está acontecendo aí na humanidade. Vive por paixão. Sabe o que é viver por paixão? A paixão é aquilo que agrada. Então, quando agrada, ótimo, viva a paixão. Quando desagrada, prega o pé, né? Prega o pé. Isso é igual o torcedor, né? O torcedor que está ali torcendo para o time. Se o juiz está roubando para o time dele, o que ele faz? Xinga o juiz? Ladrão, filho de mulheres da vida, é assim que ele faz? Não, ele está roubando para o time dele, né? Ele aplaude o juiz, manifesta. Mas e se o juiz passar a aplicar simplesmente aquilo que for lei contra o time dele? Eu estou falando nem roubar para o outro time não, hein? E ele já começa a xingar o juiz, porque ele não vê o defeito, não quer ver o defeito, a deficiência no seu time. Ele prefere colocar a culpa no juiz que está aplicando uma lei justa, não vou dizer nem severa, justa, né? Compreende isso? E assim é o que está a humanidade, nós medianeiros caindo nesse papelão espiritual, né? Então, e agora é chegado os tempos. A lição do Evangelho já tem quase 200 anos, falando isso aí, 170 anos quase, falando sobre essa. É chegado o tempo. Nós sabemos que os tempos da humanidade, eles são lentos. Ele não é assim, de hoje para amanhã. Amanhã anoitece e amanhece, mudou. Não. É chegado o tempo na individualidade de cada ser. A humanidade tem bilhões de gente, de humanos encarnados, então vai chegando um por um. Um por um, para não entrar em caos humanitário. Então vai chegando em um por um. E agora já está próximo a nós. A nós, nosso país, o grupo espírita, né? A doutrina espírita, que antes era perseguida de formas diferentes, e agora ela é perseguida de forma interna, né? Antigamente passava gente ali, jogava sal na porta ali, fazia 2 barreiras de sal, você lembra disso, gente? Né? Acendia vela, fazia ritual, gritava à noite, fazia encontro ali, né? Há mais de 10 anos isso não está acontecendo isso mais. Por quê? Porque mudaram as táticas. Hoje as lutas são perversas e sangrentas, são internas, fazendo perder, né, a lógica fraterna, fazendo perder, sabe, o consenso fraterno, e disputas entre si, relias entre si, lutas mentais, lutas
espirituais, de magia, feitiçaria, simpatia, e assim por diante. E nossa casa está cada vez mais se doutorando nisso, né? E eu aprendendo muito com essas situações. Como diz Chico Xavier, cansativo, né? Mas a gente aprende bastante, né? E a certeza que no final, né, a leitura do Evangelho já diz, a cada um segundo suas obras, né? Aqueles que passarem serão aqueles que estarão aí caminhando para a regeneração. E, pela minha vontade, eu quero caminhar. Aí vem aquela parte se eu mereço, né? E aqueles que quiserem caminhar conosco. Amém? Boa tarde a todos. Boa tarde. Dando sequência ao estudo do livro Irmão de Assis, Adeus Monte Alverne. Depois de participar da missa, no dia 30 de setembro de 1224, o irmão crucificado reuniu os irmãos e lhes disse: Irmãos, todas as manhãs o Senhor caminha descalço por esta montanha, e os ares ficam povoados de anjos com asas de ouro. É uma montanha santa. Os ministros devem destinar para esta fraternidade irmãos que sejam tão santos quanto a própria montanha. Eu mesmo vou embora com o irmão Leão e não voltarei mais. Estou apenas a um passo da eternidade. Irmãos, ficais aqui, mas ides comigo. Amai-vos uns aos outros, como uma mãe ama seus filhinhos. Prestai fidelidade cavaleiresca a Nossa Senhora Pobreza. Acima de tudo, acima da Senhora Pobreza, prestai culto eterno ao Santo Amor. Eu vos declaro cavaleiros do amor eterno. Adeus, irmão Maceu. Adeus, irmão Ângelo. Adeus, irmão Silvestre iluminado. Vivei em paz. Adeus, todos vós. Adeus, Monte Alverne. Adeus, Monte dos Anjos. Adeus, montanha querida. Adeus, irmão Falcão. Bendito sejas por tuas delicadezas. Adeus, rocha altíssima, nunca mais te verei. Em teus braços, mãe do Verbo eterno, deposito estes meus irmãos aqui presentes. Chorávamos inconsoláveis, continua a crônica. Ele também se afastou soluçando e levando o nosso coração. O irmão crucificado e Frei Leão desceram com cuidado e lentamente a ladeira do outro lado das rochas, pelo caminhozinho que leva a Tiúzi. Contudo, não entraram no castelo. Os dois irmãos desceram em silêncio. Francisco logo parou de soluçar. Frei Leão, sensível e emocionado, chorava sem se importar que o vissem chorando. O irmão ia sentado num burrico manso que Frei Leão guiava com uma corda. Tendo caminhado um bom trecho, o irmão crucificado olhou para trás. Ainda se via o Monte Alverne. Um pouco antes de internar-se na La Floresta, na última curva do caminho, perdia-se de vista a Montanha Santa. Francisco mandou parar o asno. Frei Leão ajudou-o a apear-se. O irmão ajoelhou-se na picada, com os braços em cruz, olhando para o Alverne. Ao longe, com sua melena negra, a montanha tinha um aspecto sombrio e ameaçador, recortada contra o fundo de nuvens. Francisco deu sua última bênção à montanha, dizendo: Adeus, montanha santa. Cai sobre ti a bênção do Altíssimo. Paz contigo para sempre, montanha querida. Nunca mais voltarei a ver. Levantaram-se e continuaram a viagem. Logo perderam de vista a negra silhueta do Alverne, internando-se nos desfiladeiros sombrios de La Floresta. Caminharam por algum tempo em silêncio. O irmão crucificado quebrou-o para dizer: Irmão Leão, está tudo acabado. Cheguei à porta, só me falta entrar. Minhas andorinhas já estão voando. Às vezes sinto que vou enlouquecer de felicidade. Irmão Leão, ovelhinha de Deus e companheiro de luta, aquele que não tem nome está acenando-me para que eu vá. Esta pode ser nossa última viagem. Não disse mais nada.
Frei Leão não respondeu. Continuaram em silêncio. Depois de algum tempo, o irmão olhou para o companheiro e viu que ia chorando desconsoladamente. Irmão, choras como os que não têm fé. Que será de mim sem ti, que és meu pai e minha mãe? Respondeu o leão. Quantas vezes vou ter que te repetir a mesma coisa? Nem a traça nem a espada acabarão jamais com a alma. Ó irmão leão, depois que o pai me tiver recolhido ao seu seio, eu vou estar ao teu lado mais presente do que agora. O corpo vale alguma coisa? Olha o meu, parece um saco de areia. A alma, irmão leão, a alma humana, vale e possui uma eterna juventude. Para de chorar, ovelhinho de Deus, que o sorriso brilhe em teus olhos. O irmão leão consolou-se com essas palavras e enxugou as lágrimas com a manga do hábito. A paciência de Deus. Continuaram em silêncio. Irmão leão escreve, disse Francisco. A carne desmorona como uma parede em ruína. Quando tiver caído o último pedaço, vai aparecer a sala espaçosa da luz. Como estou alegre, irmão leão. Vencemos. É a vitória da nunca desmentida misericórdia de Deus. Aleluia. Naquela noite, dormiram numa gruta do caminho. Pela primeira vez, nessa noite, Frei Leão limpou as chagas do irmão crucificado com água morna e ervas aromáticas. O pobre de Deus deixava-se tratar como uma criança submissa. Estou com febre alta, irmão Leão. Às vezes sinto-me mal. São as feridas e o sangue perdido, irmão Francisco. É por isso que tens febre. Se é assim, que febre não deva ter sofrido meu bendito Senhor crucificado na tarde do Calvário. Bendito seja Ele por sua dor e por seu amor. Francisco sentia frio. Frei Leão saiu da gruta, recolheu lenha e acendeu uma fogueira. Sentou Francisco a uma distância conveniente. Contudo, as chamas produziam demasiado calor. Frei Leão então tomou o irmão e sentou a uma distância maior. Colocou sobre seus olhos um pano e amarrou na cabeça com um barbante, para que o resplendor das chamas não irritasse seus olhos enfermos. Quando as chamas se apagaram e soprou apenas o rescaldo, Frei Leão tomou outra vez o irmão, levou-o para mais perto e lhe tirou o pano dos olhos. O irmão sempre gostou de contemplar o fogo. Frei Leão cuidava dele como uma mãe, e o pobre deixava-se cuidar como uma criança. Que espetáculo! Francisco não dormiu naquela noite. Era todo inteiro um mosaico de dor, amor, febre e saudades das montanhas eternas. Cada dia era como uma vírgula, velando as armas para entrar na grande aventura da morte. Frei Leão deitou-se em um canto da gruta, depois de ter coberto bem Francisco. Acordava a toda hora para olhar o pobre. Quando via que o irmão estava descoberto, levantava-se para ajeitá-lo convenientemente. O irmão crucificado ficou sem dormir a noite inteira, com os olhos fechados, a alma abandonada nos braços do pai. À meia-noite, Frei Leão observou que fazia muito frio. Não havia lenha. Saiu. Tudo estava escuro. Tateando, conseguiu cortar alguns galhos e acendeu outra vez a fogueira. Depois cobriu mais uma vez o irmão, deitou-se e dormiu profundamente. Despertou com o dia, sacudido por um sonho horrível. O pobre já não estava na gruta. Frei Leão foi procurá-lo e encontrou no alto de um outeiro, em pé, com os braços abertos e olhando em direção do oriente, onde brilhava a aurora, anunciando a saída do sol. O irmão crucificado estava resplandecente como um amanhecer. Quando viu Frei Leão, recebeu-o com uma alegria inesperada, como se estivesse ansioso para comunicar-lhe uma coisa importante. Vi numerosos anjos essa noite, começou. Todos eram virtuosos concertistas, estavam afinando cítaras, alaúdes, harpas, oboés, violinos e flautas.
Por ordem do Pai, estavam preparando um grande concerto para me receber. Que alegria, irmão Leão! A eternidade está à vista. Acabou-se a luta, a tristeza e o pecado. Também vi uma montanha de ouro. Porém, não te assustes, ovelhinha de Deus, que não era ouro, era trigo. Não te lembras que Cristo nos mandou armazenar a colheita nos celeiros da eternidade? Não fiz outra coisa durante toda a minha vida. As vigas que sustentam a casa de meu Pai me preparou. Não tem nenhum sinal de caruncho. Meus tesouros estão em lugar seguro. Como me sinto feliz, irmão Leão. Pois eu não me sinto tão feliz, irmão Francisco, disse Frei Leão e começou a chorar. Frei Leão comovia-se facilmente. Que é isso, querida ovelhinha de Deus? Eu também tive sonhos essa noite, respondeu o Leão, e não foram bonitos como os teus. Abre o coração, meu filho, conta-me tudo. Sonhei que depois da tua morte os ministros vão me perseguir, prender e açoitar, e que vou andar fugindo pelas montanhas para escapar da ira dos intelectuais. Por sorte, quando disse isso, Frei Leão começou a chorar e cobriu os olhos com as mãos. Por sorte, porque assim não viu a reação de Francisco. Uma sombra profunda de tristeza cobriu de repente o rosto até então radiante do irmão. Renovaram-se todas as antigas feridas. Conheço-os muito bem e sei que são capazes disso, pensou Francisco, enquanto Frei Leão chorava em silêncio. De repente formou-se em sua mente um panorama do futuro, cheio de sombras. De fato, Frei Leão sobreviveu quase 40 anos a Francisco e foi vítima de todo tipo de perseguições por parte dos ministros intelectuais, não escapando sequer a açoites e cárceres. Francisco sentia-se quase desesperado, não por causa do fantasma do futuro, mas porque uma perturbação profunda tinha conseguido apoderar-se dele. Era um homem de paz, e quando a paz se lhe escapava, sentia-se morrer. Mas se ele mesmo estava sendo vítima da desolação, como podia consolar o desconsolado Frei Leão? Reagiu na mesma hora. Afogou a tristeza, aproximou-se de Frei Leão, abraçou-o efusivamente, deu-lhe umas palmadinhas no rosto e disse: Campeão, lembra-te, embaixo do arco da aurora, eu vou esperar de pé a tua entrada triunfal na eternidade. Virás do campo de batalha coberto de cicatrizes. Cada cicatriz vai brilhar como uma esmeralda pelo século sem fim. Quanto mais feridas receberes, mais resplandecerás no paraíso. Frei Leão ficou consolado e os dois começaram a descer o outeiro, bem lentamente. Frei Leão ia na frente, mostrando a Francisco onde devia pisar. Por um instante, o irmão deixou-se tomar por um sentimento de aversão contra os traidores do ideal, mas logo em seguida sentiu uma tristeza imensa por ter permitido, mesmo que por um só instante, o sentimento de hostilidade. Quando chegaram à planície, o irmão crucificado ajoelhou-se diante de Frei Leão, dizendo: Perdoa-me, Pai, porque pequei. Irmão Leão, escuta a minha confissão. Francisco confessou-se. É preciso saber que Frei Leão foi secretário, enfermeiro e confessor do irmão de Assis. Frei Leão deu-lhe a absolvição. Francisco levantou-se e disse: Vamos sentar. Sentado sob as pedras, o pobre começou a falar. Dize, Frei Leão, qual é o mais belo atributo de Deus? O amor, respondeu Frei Leão. Não é, disse Francisco. A sabedoria, respondeu Leão. Não é. Escreve, irmão Leão, a pérola mais rara e preciosa da coroa de Deus é a paciência. Quando penso na paciência de Deus, fico com uma vontade louca de chorar e gostaria que todo mundo me visse chorando, porque não há maneira mais eloquente de celebrar esse incalculável atributo. Mas sinto uma tristeza mortal quando penso que não tive essa paciência com os meus adversários. Gostaria que eles estivessem agora aqui para poder ajoelhar-me e beijar-lhes os pés. Continua escrevendo, irmão Leão. A malevolência é o excremento do próprio Satanás e uma maldita cloaca subterrânea
que envenena e polui as fontes profundas da vida. Como eu desejaria ter um coração puro e paciente, e quando aparece em meu coração a sombra da malevolência, mesmo que seja por um instante, tenho vontade de encher minha boca de barro. A benevolência é uma corrente misteriosa, subterrânea também, como um sacramento invisível, que purifica as nascentes e semeia de ondas harmônicas os espaços fraternos. Irmão Leão escreve: se eu tenho um bom sentimento, toda a humanidade levanta-se 4 palmos acima do chão. A paciência de Deus. Irmão Leão, essa palavra 1000 vezes bendita precisa ser escrita com letras grandes. Não sei como dizer. Quando penso na paciência de Deus, fico louco de felicidade. Quero morrer de pura felicidade. Repetiu muitas vezes extasiado: paciência de Deus, paciência de Deus. Frei Leão ficou contagiado e começou a repetir a frase com Francisco. No fim, o irmão disse: que a irmã terra seja testemunha de nosso juramento. Pôs a mão sobre a terra e disse: imitando a paciência de Deus, nunca aceitaremos nenhum sentimento de hostilidade contra ninguém, e que a irmã terra venha contra nós se formos infiéis a esta promessa. O poder do amor. Continuaram a viagem. Naquele dia, chegaram a bordo San Sepolcro. Sem entrar na cidade, começaram a escalar as montanhas. Subindo por um barranco selvagem, chegaram até uma rocha saliente que parecia o teto do mundo e que chamavam Sasso Spicum. Dali, escalando algumas centenas de metros por uma pendente íngreme, chegaram ao eremitério de Monte Casale. Quando estavam perto da choça, saiu precipitadamente o irmão, que parecia emocionado e que exclamou: Pai Francisco, Pai Francisco! Arrojou-se aos pés do irmão, abraçou-os fortemente, beijando-os mais de uma vez, banhando em um mar de lágrimas. O pobre ficou admirado e perguntou: Quem és, meu irmão? Não te lembras, Pai Francisco? Sou um daqueles 3 assaltantes e por tua piedade consegui abandonar aquela vida e entrar na fraternidade. De fato, fazia anos que o ex-bandoleiro levava uma vida muito edificante. Levantava-se à meia-noite para as matinas. Às vezes, não se deitava mais, passando o resto da noite em oração. Trabalhava em silêncio na hortazinha que os irmãos tinham começado, numa encosta da montanha. Eram delicadíssimos com os hóspedes. Quando soube de tudo isso, o irmão crucificado pegou o Frei Leão pelo braço e o levou depressa para o bosque. Antes mesmo de entrarem, começou a gritar com exaltação: Prodígios do amor, prodígios do amor. Escreve Irmão Leão: as cadeias multiplicam-se onde não há amor. Neste mundo não há descalabros anímicos, ataduras egoístas, nem mesmo energias aéreas que militem em favor da morte e que possam resistir ao amor. Irmão Leão, qual a diferença entre Deus e o amor? São 2 faces de uma mesma substância. Continue escrevendo, Irmão Leão. O amor transforma os cemitérios em jardins. A vestidura do amor é o silêncio. Nas harpas de ouro não há tanta melodia, nem nas artérias da primavera tanta vida, nem no amanhecer tanto esplendor como um seio do amor. Para o amor não há milagres impossíveis. Não viste esse último, Irmão Leão? Não viste um bandido transformado em santo pela magia do amor? Nem sei como dizer, Irmão Leão. Vou dizer com uma só frase: Deus é amor. Os olhos doentes de Francisco brilhavam como 2 chamas. Esse é o que foi um milagre do amor. Como pôde o amor ressuscitar aqueles 2 buracos apagados e vazios? Francisco e Leão passaram vários dias no eremitério. Um belo dia, desceram a montanha, e quando passaram por Borgo San Sepolcro, a cidadezinha delirou. Que tinha esse homem? Era como se a recepção tivesse sido programada semanas atrás.
Não se comparava com a passagem de um capitão vitorioso. Talvez recordasse a entrada triunfante do mestre. Todos queriam tocá-lo. Os lavradores abandonaram o campo, as mulheres as casas, as crianças as escolas. Cortaram ramos de oliveiras e de outras árvores e, agitando-as, exclamavam: Eis o santo! Apinhavam-se multidões, apertavam-no de todos os lados. O pobre quase caiu diversas vezes. As mulheres, com seus filhos doentes nos braços, abriam caminho de qualquer jeito no meio da multidão até conseguir tocá-lo. As pessoas gritavam, aclamavam, choravam. Francisco, arrastado de um lado para o outro, ficou quase sempre insensível, como se seu espírito estivesse ausente. De vez em quando, parecia desgostoso com tudo aquilo. Outras vezes exclamava resignado: Senhor, Senhor. De repente, teve um desejo de falar. Desceu do burrico, subiu numa pedra da praça e, com vigor inusitado, começou a dizer: Eu sou um verme insignificante, homem inútil e pecador. Não conseguiu continuar. A multidão afogou-o, rugindo: Santo de Deus, Santo de Deus. Francisco fez um gesto de impotência e resignação. Quando o povo se acalmou, Francisco agitou os braços, gritando: Amor, amor, amor. Queimem nas brasas do amor as suas rivalidades e egoísmos. Santo amor, asa de proteção, ninho de vida, forma da felicidade, abrigo dos pequenos, cadeia imortal, guarda da paz, sombra fresca, mãe eterna, criança adormecida, mar inesgotável, música sem palavras, melodia imortal. Francisco estava como que embriagado. Continuou: Amem-se uns aos outros, amem os inimigos, amem as pedras, as árvores, os pássaros, os peixes, as rãs, amem as moscas, os sapos, as aranhas, os morcegos, as corujas, amem as cobras, que elas não os morderão, amem os lobos e não os devorarão. Arriem seus inimigos e se tornarão crianças bondosas. Levantem a bandeira do amor e as rivalidades irão desaparecer, as guerras desaparecerão e se extinguirão as invejas e as ofensas. Parecia que o irmão tinha perdido a cabeça e que brotasse das cinzas um jovem imortal. Começou a mover-se, a pronunciar as frases com uma cadência de dança. Deus é amor. O amor é mais forte do que a morte. Levem amor onde houver ódio, onde houver ofensa, levem o perdão. Onde houver discórdia, união. O cordeiro vai descansar junto do lobo. Gaviões e roxinóis cantarão a uma só voz. As espadas vão ser transformadas em arados, os soldados em semeadores, os arietes em moinhos de vento, os campos de batalha em trigais. Não haverá fronteiras, nem pátrias para dividir, irmãos contra irmãos. A paz cobrirá a terra inteira e Deus será tudo em todos. Nos olhos da multidão viam-se de longe as chamas do delírio. Francisco estava à beira de um colapso. Parou um momento para equilibrar-se e respirar. Depois levantou outra vez os braços e a voz para dizer: Paciência de Deus, paciência de Deus. Não pôde continuar. Descontrolou-se de repente e desatou a chorar abertamente. A multidão parecia enlouquecer. O povo chorava, gritava, ululava: Santo de Deus, Santo de Deus. A multidão avançou perigosamente para o irmão crucificado. Frei Leão chorava emocionado e desesperado. Por instante primitivo de defesa, um grupo de homens maduros e fortes cercaram o pobre de Deus. Foi por milagre que ele saiu ileso naquele dia, das mãos da multidão enlouquecida.
A mesma cena, com algumas variantes, repetiu-se em outras cidades. Aos pés da criação. Continuaram o caminho do jeito indicado. Frei Leão na frente, puxando o burrinho pela corda. O irmão crucificado sentado de leve sobre o mesmo, com os olhos fechados e em silêncio. Quase foste devorado pela fera popular, irmão Francisco, disse Frei Leão. Deus, Deus, irmão Leão, é a Deus que querem devorar. As pessoas têm fome de Deus. Quando sentem o odor de Deus, perdem a cabeça e se lançam como feras para devorá-lo. Deus, irmão Leão, Deus. Calaram e continuaram em silêncio. O outono já ia bem avançado. Os cismos dos Apeninos estavam coroados de neve. Caminharam todo aquele dia por maus caminhos, com baixas temperaturas. Quase sem perceber, foram surpreendidos pela noite, sem poder chegar a uma pousada. Refugiaram-se no oco de uma rocha para passar a noite. O homem que os acompanhava nesse dia, congelado de frio, murmurava e quase amaldiçoava Francisco. Este se aproximou e pôs a mão chagada sobre o ombro dele. Logo que o tocou, o frio desapareceu e o homem ficou com tanto calor como se fosse um forno aceso. No dia seguinte, o irmão disse a Frei Leão: Irmão Leão, vamos dedicar o dia a nosso bendito amor, o Senhor Deus Pai. Começaram a escalar uma montanha não muito alta, mas de bonita forma cônica e cheia de pedras. Subiram bem devagarzinho, porque não havia caminhos. Frei Leão guiava o burrinho e sua sagrada carga, dando voltas bem grandes para evitar a verticalidade. Nessa região havia azinheiras pequenas, ciprestes escuros, castanheiros de copa larga, moitas, buchos e penhascos abruptos. Sentaram-se para descansar. Francisco sentia-se feliz, embora estivesse perdendo a vista por completo. Conservava muito bom olfato. Irmão Leão, parece que estou sentindo cheiro de tomilho. Será verdade? Frei Leão levantou-se e logo voltou com um molho de tomilho. Francisco cheirou, aspirou intensamente o seu perfume e disse: Bendito sejas, meu Deus, pelo irmão Tomilho. Irmão Leão, sempre ouvi dizer que a sensação mais agradável que Deus pode conceder ao homem é a de aspirar ao mesmo tempo o perfume do tomilho e do alecrim. Será verdade? Frei Leão levantou-se imediatamente e voltou daí a pouco com uns galhos perfumados de alecrim. Francisco juntou as duas braçadas e as aspirou. Ficou quase embriagado, dizendo: Ó Senhor, Senhor, ó presentes de Deus, sou o homem mais feliz da terra. Como a vida é bonita, irmão Leão. Quando eu chegar à eternidade, vou plantar tomilho e alecrim por todas as montanhas do paraíso. Escreve, irmão Leão: só os pobres participarão da embriaguez da terra e das maravilhas do mundo. Só os pobres vão saborear as guloseimas do Pai. Que sorte ser pobre por amor. Levantaram-se e continuaram a subida. O irmão preferiu deixar o burrinho e subir a pé. Ia na frente, ao seu lado e um pouco atrás, ia Frei Leão para ajudá-lo caso escorregasse. Francisco subia muito lentamente e olhou para o chão com cuidado, quase encurvado, como se procurasse alguma coisa perdida. — Que aconteceu, irmão Francisco? — perguntou Frei Leão. — As pedras, irmão Leão, as pedras. Nunca ouviste os salmistas compararem Cristo com uma pedra? Quando vejo uma pedra no chão, logo penso em Cristo. E se pisasse uma delas, teria o mesmo pesar, salvar as infinitas distâncias, que se pisasse em cima de uma hóstia consagrada. Ajoelhando-se e inclinando-se até o chão, beijou uma pedra, de formato regular, com tanta veneração e carinho como se o fizesse com Cristo. Irmão Leão escreve: por trás de cada criatura está escondida uma fotografia de Cristo. Quantas vezes terei de dizer, irmão Leão,
que o essencial é sempre invisível. Fecha os olhos, olha com fé, e embaixo desta primeira pedra encontrarás uma formosa imagem do Senhor. Aos olhos da fé, o mundo está cheio de prodígios. Vou lhe fazer uma confidência, irmão Leão. Não sabes quantas vezes tive tentação de pôr na regra o seguinte artigo: exorto no Senhor Jesus Cristo que, quando os irmãos virem um pedacinho de papel no chão, recolham-no e o coloquem em um lugar decoroso, porque nele poderá estar escrito o nome de Deus, ou ao menos, com as letras desse papel, poder-se-ia compor o nome de Deus. No que assim o fizeram, sejam benditos pela mão do Altíssimo. Continuaram a subir a montanha escarpada. Quando chegaram ao alto, Francisco sentou-se enquanto Frei Leão procurava alguma rocha saliente ou cavidade. Tendo-o encontrado, levou o irmão crucificado para lá. Preparou uma pedra e fê-lo assentar-se sobre ela. Irmão Leão, vamos passar aqui o dia e a noite. Vamos ter certamente uma noite fria. Prepara um pouco de lenha. Cortarás todo tipo de lenha, mesmo galhos grossos, mas presta bem atenção, irmão Leão. Não machuques, nem toques os troncos, porque de um tronco como esse saiu a cruz salvadora de Cristo, eternamente bendito. Tenho dito essas palavras, seus olhos se umedeceram. Escuta, irmão Leão, quando cortares as moitas, respeita as raízes, para que possam brotar e viver. Enquanto Francisco ficava perdido em Deus, Frei Leão saía e entrava com suas braçadas de lenha. Numa das vezes deu com um bando de cotovias diante da gruta, cantando alegremente. O irmão estremeceu de emoção. Saiu da gruta para ver se chegava outro bando. Não chegou. A irmã cotovia, disse Francisco, é um exemplo para o irmão menor. É muito parecida conosco por causa do capuzinho. Suas penas são cor de terra, como os nossos hábitos. Procura humildemente a sua comida pelos caminhos. Voa bem alto no azul, cantando alegremente. Em resumo, seu coração está sempre nas alturas. Nós deveríamos ser como as cotovias. À noite, Frei Leão acendeu o fogo, esquentou água com ervas medicinais e cuidou das chagas do irmão com a maior delicadeza. Cobriu-o como uma criança e Francisco permaneceu horas extasiado diante do fogo. Parecia-lhe mais formoso, vibrante e alegre do que nunca. Irmão Leão, estremeço pela força e beleza do irmão fogo. Olha que movimento constante. Olha a chama como sobe e desce pelas costas da madeira. Aparece e desaparece como por encanto. Olha como dá uma corrida cintilante de ponta a ponta nesse pau. Ora é amarela, depois azul, depois vermelha e depois fica verde azulada. Parece um jogo mágico da irmã à mãe terra. O fogo, o mar, Deus. São tão parecidos, irmão Leão. Escreve. Entre todas as criaturas, a que mais se parece com Deus é o fogo. Os dois estão cheios de vida e movimento. Os dois iluminam e aquecem. Os dois resplandecem e se movem. Os dois calcinam, purificam, cauterizam, conforme o caso. Os dois são bonitos e vibrantes. Louvado sejas, meu Senhor, pelo irmão fogo. Na manhã seguinte, Frei Leão pegou os tições meio queimados e os foi jogando fora, despreocupadamente. Jogou terra sobre as cinzas para apagar os últimos restos do fogo. Não, irmão Leão, disse Francisco, assim não. Não devemos extinguir nada neste mundo. Se os intelectuais da ordem não achassem ridículo, teria posto na regra estes mandamentos. Não apagar as velas, não extinguir as chamas, não cortar troncos, não pisar as pedras, não prender passarinhos na gaiola, não cortar flores, não queimar nada, não destruir nada, não desprezar nada, alimentar as abelhas durante o inverno, ter piedade de tudo o que vive, sentir ternura por tudo o que é pequeno e insignificante,
tratar com predileção os animaizinhos feios ou repulsivos, como sapos, ratos, moscas, baratas, lagartixas, cobras. Ah, se os intelectuais tivessem permitido, como seria diferente a regra que eu teria dado aos irmãos? Irmão Leão, o mundo inteiro é um enorme sacramento de Deus. A criação correspondia a Francisco com a mesma ternura. Nos dias em que o irmão dedicava-se à contemplação, nas alturas de Grétio, um filhote de lebre o seguia por todos os lados, como um cachorrinho, na mesma região de Riete. Quando Francisco estava passando alguns dias de oração nas margens de um lago, o martim pescador e uma truta de tamanho regular vinham todos os dias pontualmente à mesma hora para pedir-lhes a bênção. Em cena, os irmãos tinham em sua cabana um belo fazão. Quando Francisco viajava, o fazão fazia greve de fome por diversos dias. Na porciúncula havia uma cigarra grande, sempre encaraptada nos galhos de um zimbro, a cantar estridentemente. Quando Francisco a chamava, a cigarra vinha pressurosa e alegremente, pousava na mão direita do irmão e cantava os louvores divinos. Ainda na porciúncula, houve uma temporada em que os irmãos tiveram uma ovelhinha muito devotada. Sempre que o irmão começava a rezar, a ovelhinha ficava ao seu lado, deitada o tempo todo. Na hora da consagração, prosternava-se, dobrando as duas patas dianteiras, e saudava Nossa Senhora nos termos balidos, com termos balidos. Em um eremitério, aconselhou o hortelão a ir diminuindo cada vez mais o espaço das hortaliças para dar lugar às flores. Quando chegavam a primavera e o campo se cobriam de flores, era frequente assistir a esta cena. O irmão parava diante de uma flor, nunca cortava flores. Falava-lhe como a uma pessoa, fazia-lhe galanteios, convidava-a a louvar a formosura do formoso, tocava-as com suma delicadeza, como se as acariciasse. Parecia que elas adquiriam consciência de si mesmas, respondendo-lhe como pessoa. O irmão Francisco, em resumo, entrava no segredo profundo da criação. Um dia Francisco saiu para mendigar vinho tinto, com grande estranheza de Frei Leão. Voltou com um jarro cheio de vinho espumoso. Esquentou até ferver. Depois deixou esfriar, misturou-o com mel e pôs no jarro de vinho com mel perto de umas colmeias do bosque. Irmão Leão, disse Francisco, não podemos permitir que morram essas deliciosas criaturas, as abelhas. Estamos no inverno. Não há flores, as pobres poderiam morrer de fome. Numa primavera, dedicou-se a fazer ninhos de rolinhas. Ficou muito tempo observando a estrutura desses ninhos. Construía-os o mais parecido possível com o original e colocava-os nos arbustos e moitas. Irmão Leão dizia, sabe por que gosto muito de rolinhas? Porque elas têm os atributos mais apreciados pelo meu Senhor, a misericórdia e a humildade. Considerações? A partir daí começa assim muita que eu senti assim muita gratidão, acho que ainda mais gratidão que Francisco já tinha, né, desde o início, né, do seu apostolado ali. Então ele se entregou, né, ainda mais plenamente a Deus, a Jesus Cristo, e eu fiquei assim muito emocionada nos momentos, né, que eu li, e até peço desculpa pela parte da emoção, quando ele começou a falar, né, até a música dele, e assim, eu senti uma emoção assim muito forte mesmo, como se tivesse realmente assim, procurando, né, me entregar dessa mesma forma, procurando tentar compreender um pouco mais essa beleza da eternidade, a beleza, né, da nossa terra, de tudo que tem, né, nela que nos auxilia, que é proporcionado para todos nós, em aprendizado, né, bendito, como ele mesmo disse, né, o agradecimento sempre a Deus por tudo e a Cristo por tudo que ele fez e nos deixou, esse legado tão
grandioso e misericordioso para cada um de nós. Muito obrigada.